Eu fui para o seminário com 11 anos, seminário menor em Quari. Eu nasci no Lago do Anamã, meu pai morreu, nós viemos para Manaus, eu tinha 10 anos e quase com 12 anos eu fui para o seminário. E já estava identificado com a congregação. Aí depois eu fiz os votos em 1961, foi os primeiros. 3 anos depois, votos perpétuos. De lá para cá, eu fui afastado da congregação quando fui nomeado bispo em 74. E de lá para cá eu pertenço à congregação por, vamos dizer assim, pelos votos, mas não com as obrigações do voto, porque o bispo é liberado para exercer com autonomia o que é necessário como bispo. Mas é claro que o espírito dos votos e o espírito da fraternidade a gente continua, né? Quando viemos da zona rural, lá do Lago do Anamã, viemos morar numa capela Santa Luzia, que naquela época fazia parte da paróquia de Aparecida, que hoje em dia é Matinha, bairro Presidente Vargas, aqui em Manaus. E aí o atendimento era feito pelos padres redentoristas. E aí o processo normal de se tornar coroinha, fazer primeira comunhão, essas atividades assim traziam a gente mais para o time de futebol dos coroinhas, da cruzadinha, essas coisas assim, né? E é por isso que houve essa aproximação com a congregação redentorista. É a coincidência, talvez, por ter vindo morar numa área de influência do redentorista, né? Eu acho que a minha família tem muita cultura nordestina de religiosidade. E sempre foi uma família de oração. Meu pai cultivava a devoção a São Pedro e todo ano fazia novena, fazia celebração para convite de amigos lá no lago e rezava. Então, esse espírito de oração existia na família. É uma cultura, eu acho que vem dos antepassados do Nordeste também, né? São Francisco era um festejo cada ano que nós íamos, São Francisco do Anamã, que é muito ligado ao Santuário de Canindé, em Fortaleza. Então a gente tinha essa cultura religiosa e essa fé, né? De ser batizado, ser crismado. E chegando aqui, participação na igreja, na catequese, na cruzadinha. Isso aí foi automático, né? Sendo ligado, porque toda a família tinha essa ligação. E aí, daí para frente, eu acho que as coisas se desenvolveram. Aqui em Manaus, quem, vamos dizer, me influenciou bastante pela amizade, pelo contato, era que quem lidava com os coroinhas, com a cruzadinha, era o padre Marcos. E, com certeza, o fato dele lidar com a gente influenciou. Ele facilitou, orientava como fazer, se preparar para o seminário, essas coisas, e foi sempre meu grande amigo, né? Eu acho que, nesse sentido, ele teve uma grande participação de influenciar, né? Quando eu vim do interior, eu tinha aprendido em casa, na cartilha, na tabuada, no pé da máquina da minha mãe, que era costureira lá no interior. E estudei no Ribeiro da Cunha, aqui em Manaus. Depois estudei no Colégio de Aparecida. Naquele tempo estava começando também, em 1952. E fiz uma parte do curso elementar lá em Quari. Terminei o 2º grau em Aparecida do Norte, no Seminário Santo Afonso. E depois fui fazer filosofia e teologia lá nos Estados Unidos, em Oconomowoc, no norte dos Estados Unidos, no estado de Wisconsin. Eu cheguei no Brasil antes dos meus colegas da turma, que vieram 2 para cá, o padre Miguel e o padre Luiz, mas eu vim um ano antes porque eu pedi dispensa do ano pastoral para voltar logo. E aí eu vim trabalhar em Manaus, trabalhei também em Quari, trabalhei em Belém e trabalhei também na administração da congregação, morando aqui em Manaus. Mas principalmente o meu trabalho foi formação de seminaristas. E para isso eu até voltei para estudar nos Estados Unidos, passei 2 anos fazendo uma faculdade na Universidade de Loyola,
de psicologia, guidance and counseling, para ajudar na formação dos seminaristas, né? Voltei para o Brasil depois desse curso lá, desse mestrado, e só passei um ano atuando, porque aí eu fui nomeado para ser prelado em Coari, né? Então, foi assim muito rápido tudo, né? A vida de oração, ela é essencial para toda pessoa. A oração cristã, para os cristãos, mas a referência de ter um relacionamento com o Ser Supremo, isso quase todo ser humano tem. Então, naturalmente, o jeito de rezar foi que nós aprendemos a partir vamos dizer, da história do cristianismo. As Ave-Marias, que foi passada e foi guardada de geração em geração, as Salve Rainha. Hoje em dia o que é muito comum é o terço, né? O terço dos homens. Então tudo isso é herança que uma cultura cristã tem guardado, né? Para mim foi, primeiro, poder servir o povo, vamos dizer, de uma maneira religiosa para ajudá-lo a fazer o bem, e que era fundamentalmente o que às vezes a gente quando começa nem entende direito, mas vai entendendo conforme vai vivendo as necessidades que vê, né? Andando, como eu andei todos esses anos aí pelo Beiradão, visitando as comunidades, vendo as necessidades, as carências na vida, as doenças e às vezes a opressão das pessoas diante de um patrão ou diante de um seringalista. Então, tudo isso desperta na gente que vale a pena a gente servir os outros na gratuidade de fazer o bem para os outros, para o bem dos outros, não por interesse próprio, né? Isso eu acho que é a força que leva a gente para frente, né? E é isso que eu vejo que é minha vocação, né? E que dessa maneira concreta, como missionário redentorista, foi a maneira, vamos dizer, que Deus mostrou para mim. Mas não é diferente da missão de um pai de família ou de um outro que faz o bem dentro das suas condições, da sua maneira, né? É a mesma vocação, a vocação de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a vocação do amor, né?